Não, pra mim não tá aparecendo letra nenhuma, tá centralizada, tá bonitinha. Pra mim aparecem umas Então, letras. meninas, vamos começar. Hoje, como vocês sabem, eu já cansei de gravar no Instagram, no Sábias do Reino. Eu tenho outra conta também que eu gravava os estudos de 3 horas, 2 horas, muitas horas. E eu coloquei tanto em uma quanto em outra, não tinha opção ao vivo. Quando eu coloquei a primeira vez, apareceu ao vivo, depois sumiu. Aí eu falei, vou desinstalar e instalar de novo. Instalei, desinstalei de novo e não apareceu. Então, aí o Marco tentou no celular dele para ver se era o aparelho. Também não conseguiu, né? Vocês estão vendo minha cabeça? Eu não tô Não, não, vendo a sua cabeça. quadradinho, bonitinho. Eu não te vejo porque aparece letras na sua frente. Mas eu tô te ouvindo. Não é estranho, pra mim tá normal a sua É, imagem. Tá normal parece uma também. letra. É que quando eu clico nessas letras, aparece quem é que tá nos grupos. Quem é que tá na live. Mas eu tô te ouvindo, eu não vejo o seu rosto. Eu vejo as suas mãos, No meu, tá? o seu busto, assim eu vejo. Mas tá bom, eu tô te ouvindo. Agora sim você tá Não, mas certinho. Tá. e se você clicar nos três pontinhos? Então, Porque eu tô aí vendo eu não normal. consegui, aí eu fui pro YouTube. Fui tentar Ah, no YouTube, quando eu cheguei no YouTube, o YouTube precisava de 50 inscritos. Aí eu pedi para vocês, tá com 52 inscritos e não tá deixando gravar live. Eu vou Então eu sair e vou entrar de falei, novo. tudo não Eu tá vou tá. sa... deixando eu gravar live hoje. Uhum. Mas eu estou aqui porque eu vou gravar de qualquer jeito. Quer seja no YouTube, quer seja no Instagram, não conseguiu. Qualquer coisa a gente ia pro TikTok, entendeu? E se não fosse pro TikTok, a gente tá aqui no Meet. Eu acho que eu vou convidar vocês, meninas, pra gente ir pro TikTok. Vocês têm a conta? Não vai gravar aqui, aqui com 50 minutos me derruba. No TikTok eu posso ficar horas. Pode ficar o dia inteiro, Eu não tenho TikTok. E essa live vai demorar. Vocês vão então pro TikTok, todo mundo? Eu não, A Helena não tem, a Helena não tem. Você não tem, Helena? TikTok? não, não. Então não dá. Faz por aqui mesmo. Então eu vou fazer por aqui. Aqui lá eu tenho mais de 1.000 inscritos. Então o alcance é maior. Bom, Mas assim, é que se tivesse combinado, eu tinha. Porque eu não sei mexer nessas coisas, aí que não tem que pedir pra alguém aqui pra fazer. Aí você sabe, não sei se você não tem. é prova. Vocês estão vendo como é prova? Né? Mas é porque hoje está liberado uma coisa muito boa para vocês. Então, vamos lá, né? Vamos. Infelizmente aqui eu não vou conseguir. Eu vou gravar, tô gravando na tela do meu celular e depois eu vou tentar colocar no. Ah, a Cássia tá aí. Depois eu vou tentar colocar no Instagram ou no YouTube. Essa live. Então vamos lá. Então vamos orar? Senhor, Vamos. muito obrigada, Senhor, porque aqui estamos para te buscar, para falar um pouco mais da sua palavra, para receber toda a mensagem que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa alma. E eu espero, Senhor, que no nome de Jesus, tudo que está sendo empecilho, toda a guerra, caia agora por terra no nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui para aprender da sua palavra e aprender algo poderoso. Então eu te peço que o Senhor coloque anjos, Pai. Anjos para nos guardar essa conexão, para não permitir que nada, Senhor, nenhum empecilho, Senhor, venha impedir essas pessoas que aqui estão de receber essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por isso que eu falo para vocês. Essas ferramentas que existem, a internet, elas são ferramentas das trevas. A gente usa, só que quando a coisa é muito poderosa, o que acontece? A treva derruba, né? E eu tô vendo isso claramente hoje. Vocês estão vendo isso?
Sim, a dificuldade o tempo todo. O tempo todo, não ter no meu celular, não ter no celular do Marco. Nós estamos tentando faz 1 hora. Uma Desde hora 11h30 que a gente está tentando transmitir. Mas agora a gente Isso vai conseguir em nome de Jesus. são ferramentas que você sempre usou, né? Sim. Meninas, eu quero que vocês, por gentileza, vocês fechem aí o microfoninho de vocês, porque aqui dá um pouco de microfonia quando tá todo mundo Tá. ligado. Quando vocês quiserem falar, vocês abrem, tá bom? Eu preciso ver onde eu faço isso. É isso. Onde você faz? Nesse microfoninho que tá aí embaixo. Conseguiu. Isso. Então vamos lá. Eu ia ler a palavra hoje, mas como a gente já perdeu muito tempo, eu passei todos os versículos para cá. Então eu vou ir seguindo aqui para ficar mais fácil, eu não ter que ficar manuseando tanto, tá? Então vamos lá. A live hoje é sobre ele levou sobre si todas as enfermidades. Então eu sei que essa live hoje, muitas pessoas seriam curadas no nome de Jesus, por isso desse levantar. Mas não tem problema, eu vou tentar arrumar na semana que vem, e a semana que vem eu dou a mesma live. Até ela ser entregue, né? Então vamos lá, em Êxodo 15, 26, perdão, Êxodo 12, do 37 aos 38, está escrito assim. Os israelitas partiram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Lu, fique em paz. Ouça, tá bom? Grandes multidões de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Então aqui é a passagem onde o pessoal, os hebreus, os israelitas, eles saíram do Egito. No momento que Deus tira eles do Egito, que eles vão passar no mar, né, para atravessar. Aqui está falando que a quantidade era cerca de 600 mil homens a pé, fora as mulheres e fora todas as crianças, mais grandes multidões de estrangeiros de todo tipo seguiram eles, fora os rebanhos. Então aqui era cerca de mais de 3 milhões de pessoas. Saíram mais de 3 milhões de pessoas do Egito, tá? Em torno dessa quantidade. Gravem isso. Aproximadamente 3 milhões de pessoas foram libertas da escravidão do Egito. Em Êxodo 15, 26 diz assim: E disse, se atentardes ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito, porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, peguem essa parte aqui final. Eu sou o Senhor que te sara. Eu quero que vocês hoje, pelo nome de Jesus, comecem a receber essa revelação de que o Senhor, da qual vocês amam, entregaram as suas vidas, da qual vocês creem, da qual é tudo para vocês, Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te sara. Amém? Em Salmo 105, 37, olha o que diz. Que eu acho que talvez ninguém nunca tenha percebido. Mas hoje a gente vai ampliar esse conhecimento. Salmo 5, 37 diz assim: Mas a eles, os que fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Olha isso. Essa passagem de Salmo 105, 37, ela está falando do povo que atravessou, que saiu do Egito. Então, peguem essa revelação, gente. Desses 3 milhões de pessoas que a gente acabou de ler, que saíram do Egito,
entre homens, mulheres, crianças e estrangeiros. Não houve um só enfermo. Quando Deus tirou eles da escravidão, Deus sarou todos. Todos. A palavra que diz: entre as suas tribos não houve um só enfermo. Então, vocês imaginam o seguinte: eles eram escravos. Eles trabalhavam duro, pesado. A palavra de Deus fala que o Senhor viu o quanto eles estavam sofrendo, o quanto que era pesado o fardo dessas pessoas, né? Então, o que está acontecendo aqui? Vocês acreditam que essas pessoas que eram escravos, lembrando que todos esses que saíram do Egito, que eram escravos, estavam 430 anos na escravidão do Egito. Ou seja, todos esses homens, mulheres, crianças, essas pessoas que atravessaram o Egito, elas já nasceram na escravidão. Elas não conhecem a vida sem ser escravos. Então, a vida inteira delas foram serem escravizadas. Vocês acreditam que o corpo físico delas não tinha nenhuma doença por conta da escravidão? Não tinha nenhuma deformidade por conta da escravidão? Impossível. No Egito ainda. Impossível. Então, essas pessoas, elas, além de terem doenças físicas, deformidades, elas estavam cansadas, exaustas, de geração após geração, serem escravizadas. Então, a palavra fala, em Salmo 105:37, mas a eles o fez sair ricos, né? Com prata e com ouro. E entre as suas tribos não houve um só enfermo. Então, o que a gente aprende com isso? Que quando Deus tirou as pessoas da escravidão do Egito, Deus fez o trabalho completo. E ali eles saíram livres. Livres de quê? De tudo. Livres da escravidão, livres da enfermidade, livres da pobreza, porque eles saíram ricos. Eles saíram livres e curados, porque a palavra diz, olha isso, e guardares de todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito, porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Então aqui a gente conclui que o Senhor sarou todo aquele povo. Eles ficaram depois 40 anos caminhando no deserto e eles não tinham enfermidade, porque eles saíram do Egito sem nenhuma enfermidade. Eles saíram sem um só enfermo. Então, as pessoas que eram mancas, que tinham deformidades, que estavam cansados, que estavam machucados, que, enfim, quando elas atravessaram, o Senhor tirou elas, elas foram saradas, perfeitas. E hoje a gente vai se relacionar com esse Deus que nos sara. Aqui a gente está falando do Antigo Testamento. Jesus não tinha morrido. Jesus não tinha nascido. Jesus não tinha ressuscitado. E Deus, ele já era o Senhor Rafa, o Senhor que te sara. Amém? Então, vamos lá. Agora eu quero ler uma passagem bíblica em Números 21, de 4 a 9. Essa passagem bíblica,
ela conta a história, né? Ela conta a parte da serpente de bronze. Então eu vou ler para vocês. Então, os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta ao redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência mais uma vez e passou a murmurar contra Deus, mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão, nem águas, e estamos enfastiados deste alimento miserável. Aqui eles estavam falando do maná, gente, do milagre do Senhor, do pão do céu. Olha a língua desse povo. Eles falaram: estamos enfastiados deste alimento miserável. Então, o Senhor enviou contra o povo. Quem enviou? O Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva. E muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Javé e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui em Números? O povo começou a murmurar. A gente já leu que eles saíram do Egito sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma doença, sem nenhuma deformidade, porque o Senhor os sarou. Mas aí eles começaram a andar e começaram o quê? Murmurar. E quando esse povo começou a murmurar, eles falaram, olha só, a murmuração deles foram tanta que eles chamaram aquilo que era um milagre do céu, um maná, num deserto que não dá nada. Chamaram de alimento miserável. E o que aconteceu? O Senhor enviou serpentes, né? Fala que ele enviou serpentes. E essas serpentes, elas eram peçonhentas. E o povo, a mordida delas era como se fosse brasa viva. Você já imaginou que coisa horrível e dolorosa, né? Então, muitos ali morreram envenenados entre o povo de Israel, certo? E aí eles se arrependeram, né? E aí eles clamaram a Moisés que intercedesse, né, diante de Deus pelo povo, pedindo para o Senhor afastar deles aquelas cobras horríveis. E o Moisés, ele orou e ele intercedeu pelo povo, certo? E aí o Senhor, ele deu uma direção para Moisés. Então, eu quero agora chamar vocês para a gente ir mais profundo. Então, veja bem, toda vez que a gente entra nessa frequência de ingratidão, de murmuração, de reclamação e de maldição, as serpentes, elas têm legalidade para nos picar e nos envenenar. Moisés vai lá e intercede. E aí o Senhor pega e fala o seguinte para ele: Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste.
E todo aquele que for picado e olhar para essa serpente viverá. Então Moisés, ele modelou essa figura de serpente em bronze e ele colocou no alto de um poste. E sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas, olhava para a figura da serpente de bronze e ficava curado e permanecia vivo. Então, eu quero que vocês vamos mais profundo e ampliamente de vocês. Deus poderia ter colocado um cordeiro, se realmente essa serpente simbolizasse Cristo. Igual muita gente fala, aquela serpente era uma espécie do que ia acontecer com Cristo, né? Mas por que ele não pôs um cordeiro, então, para as pessoas olharem e elas estarem livres do veneno da serpente? Por quê? Gravem isso. Veneno só se cura com veneno. Veneno só se cura com veneno. Até hoje. Veneno só se cura com veneno. O veneno, ele foi vencido pela imagem da própria cobra, que tinha o quê? Picado. Então, prestem atenção. Serpente, ela só se combate com serpente. Veneno só se cura com veneno. E serpente só se combate com serpente. Então, o que acontece? Deus manda colocar uma serpente na frente deles, certo? Por quê? Porque era a serpente que feria o povo. E era a serpente, a imagem dela, que curava o povo. A serpente levantada por Moisés no deserto, ela curava o veneno do povo, que era causado pela murmuração, reclamação, ingratidão. Certo? Lá em Salmo 140, versículo 3, está escrito assim, ó. Afiam a língua como a da serpente. Veneno de víbora está em seus lábios. Esse versículo está falando das pessoas que murmuravam, que reclamavam e que elas tinham veneno nos seus lábios. Então, foi colocada uma serpente na frente dessas pessoas. Por quê? Porque veneno só se cura com veneno. Então, você imagina quando a pessoa olhava para aquela cobra de bronze, elas tinham que reconhecer o veneno que elas carregavam em si. Causado pela murmuração, pela ingratidão, pela reclamação, pela rebelião, por ações serpenteadas. Por isso que Deus mandou colocar uma serpente e não um cordeiro, não um pombo. Vocês compreendem isso? Lá em Jeremias 8:17 está escrito assim, ó. Vejam, eu estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. Assim como no deserto, aqui em Jeremias, a gente vê que o Senhor é Ele que envia serpentes para morder as pessoas murmuradoras, as pessoas reclamonas, as pessoas ingratas. Quem envia? O Senhor.
E aqui ele diz mais, e não haverá remédio. E não haverá remédio. Então, enquanto eu estava conversando, orando para o Senhor, para mim trazer uma mensagem, porque Ele tinha me dado, Ele levou sobre si toda a enfermidade. E ali o Senhor começou a conversar comigo sobre isso que eu estou contando para vocês. Sobre a serpente de bronze. Sobre a serpente e o veneno dela. E aí o Senhor, Ele mandou uma palavra para mim. E é por isso que caiu hoje todas as redes. E a palavra do Senhor eu anotei para falar exatamente igual a mensagem que Ele me mandou transmitir. Ele disse, Deus manda falar, tem pessoas que estão pedindo cura para as enfermidades, mas o seu problema é veneno. Tem gente que não está doente, está envenenado. E veneno só se cura com veneno. Serpente só se combate com serpente. Tem gente que está orando, está buscando, está clamando ao Senhor, pedindo cura. Senhor, me cura dessa enfermidade. Senhor, me liberta dessa enfermidade. Deus está mandando falar. O seu problema, muitas vezes, não é enfermidade. O seu problema é envenenamento. E eu vou continuar e vocês vão entender a diferença de enfermidade para envenenamento. Vamos continuar. Nós vamos aprofundar. Em Isaías 53, 4 e 5, está escrito assim, ó. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus ele foi ferido, ele foi torturado, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele. E mediante as suas feridas, nós fomos curados. Esse versículo de Isaías, ele estava falando sobre Jesus. Eu vou ler de novo. Olha o que está escrito. No entanto, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades. As dores que Cristo sentiu eram as nossas enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, ele levou todas as nossas doenças. Se a palavra está falando que as dores de Cristo, elas eram as enfermidades nossas que ele carregava no ser, se aqui está falando que no corpo dele, ele levou todas as nossas doenças, então por que a gente está doente? Sabe por que a gente está doente? Porque essa palavra não é verdade na nossa vida. Não é verdade na nossa vida. A gente não crê que Cristo levou sobre o corpo dele, tendo como dores as nossas enfermidades. E no corpo dele, ele levou todas as nossas doenças. Porque se você crê nessa palavra como absoluta, que no corpo dele, ele levou todas as enfermidades e todas as nossas doenças, eu entendo que essa enfermidade que está em mim, ela está ilegal dentro de mim, mas eu tenho ela como o quê? Um bichinho de estimação.
Porque se ele levou sobre si, eu não posso aceitar que isso esteja em mim. Porque ele levou sobre si. É absoluto. Mas o problema é que eu fico, eu tenho esse problema, eu tenho essa enfermidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Criando de bichinho de estimação, porque a grande verdade é, ele levou sobre si as nossas enfermidades. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Todas as nossas doenças. Então, se eu creio que a morte dele não foi em vão, se eu creio que a morte do corpo dele só foi possível porque ele levou sobre si todas as nossas doenças. As dores dele eram as nossas próprias enfermidades. Eu não aceito a partir de hoje nenhuma enfermidade no meu corpo, na minha vida. Porque essa palavra, a morte de Jesus, ela é absoluta na minha vida. Absoluta. E não é sobre mim, não é sobre você. É sobre a palavra que diz que ele já levou. Agora, se eu fico aceitando, o inimigo pinta e borda. E ainda você usa isso para murmurar contra Deus. Então, vamos continuar. Quando você pega os evangelhos que conta os milagres de Jesus, os feitos de Jesus, e eu li todos. Procurei, e eu não li nenhuma passagem bíblica, inclusive nem apócrifos, nem nada. Nenhuma passagem bíblica que fala que Jesus curou um envenenado. Não tem. Fala que ele curou enfermos, mas não que ele curou envenenado. Não tem. Não tem. Por quê? Porque o veneno, ele só age dentro quando entra. E quando que ele entra? Quando a pessoa ela é murmuradora, reclamadora, ingrata. E essas, a palavra de Deus não mostra que Jesus curou nenhum envenenado. Nenhum. Sabe por quê? Porque aqui fala que o diabo, ele não teve acesso ao corpo de Jesus. Ele se fez pecado para que nós fôssemos salvos. Mas ele não se fez serpente para que a gente fosse curado do veneno da serpente. Isso não aconteceu. E nunca vai acontecer. Então, veja bem, aqui está falando assim, ó. Murmuração, ingratidão, rejeitar os cuidados de Deus, desobediência à palavra, mentiras, engano, auto-engano, sedução espiritual, inveja, injustiça, maldade, ciladas, rebelião, feitiçarias, magias, idolatrias, pecados sexuais, palavras venenosas e negativas. Tudo isso daqui são frequências e brechas que uma pessoa, ela dá para ser picada por serpentes e escorpiões. Vamos continuar. Em João 3,14 diz assim, gente, ó. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, presta atenção. Moisés, ele levantou a serpente para curar os envenenados. Jesus foi levantado na cruz para curar pecadores.
Jesus não foi levantado na cruz para curar envenenados. Não tem passagem bíblica que fala que Jesus curou envenenados. Ele curou enfermos, pecadores. Foi levantado pelos pecadores. Se a sua enfermidade que você carrega no seu corpo, ela é por conta do pecado, Jesus já resolveu na cruz, porque a gente acabou de ler que ele, olha lá, vou ler de novo. Suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, ele levou todas as nossas doenças. Então, veja bem, se sua doença, sua enfermidade hoje, ela é por conta do pecado, Jesus resolveu na cruz. Deixa eu permitir aqui, ó, tem alguém querendo entrar. Agora, se o seu problema, ele é por causa do veneno, Jesus não morreu por isso. Foi levantada a serpente no deserto. Entende? Por que foi levantada a serpente no deserto? Porque as pessoas não tinham sido curadas pelo pecado. Vocês compreendem isso daqui? A serpente no deserto, ela foi levantada porque as pessoas foram picadas por cobra, envenenamento. Por quê? Porque elas já tinham sido, antes de sair do deserto, sido curada pelos pecados. Tudo que era doença, enfermidade, deformidade por causa do pecado, a gente já leu que o Senhor que te sara, Rafa, curou. Eles não tinham mais. Só que aí eles começaram a murmurar. Então, o que aconteceu? Foram picados por cobra, que o próprio Deus enviou. E para curar, muitos morreram. E para curar o envenenamento da serpente, foi levantada uma serpente, porque eu volto a falar. Veneno só se cura com veneno. Serpente só se combate com serpente. Então, hoje, se o problema de saúde que você tem é por conta do pecado, a palavra de Jesus diz: ele já levou sobre si. Não tem mais porque está no seu corpo. Compreendem isso? Agora, se o seu problema é por conta de envenenamento, eu sinto muito em te falar. Jesus não morreu por causa do seu envenenamento. Mas nós vamos continuar, certo? O que eu acabei de falar? O que faz eu vibrar numa frequência? O que faz eu dar acesso às serpentes e os escorpiões de me picarem e me trazerem envenenamento? Murmuração, ingratidão, rejeitar os cuidados de Deus, desobediência à palavra, mentira, engano, auto-engano, sedução espiritual, injustiça, inveja, maldade, ciladas, rebelião, feitiçaria, magia, ocultismo, idolatria, pecados sexuais, palavras venenosas e negativas. Por quê? Porque tudo isso são veneno que sai da boca da serpente. Se suas enfermidades elas são por conta do pecado, Jesus já resolveu na cruz. Ela não tem mais legalidade para estar no seu corpo e mentiram para você. Agora, se você ainda está doente, vocês precisam, né? E eu vou ensinar, declarar essa palavra até que ela te sare. Porque não é sobre você, não é sobre as suas culpas, suas crenças, suas corrupções. É sobre a palavra que ela tem que se cumprir. Então,
Lá em Salmo 107:20 diz assim, ó. Ele enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou da morte. Vou ler de novo. Ele enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou da morte. Então, se a sua enfermidade hoje, ela é por conta do pecado, o Senhor enviou essa palavra. E essa palavra os curou. Já os curou, tá no passado. E os livrou da morte. Certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que declarar essa palavra de Isaías 53, 4 e 5. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Eu vou declarar essa palavra até ela me curar. Porque não é sobre mim, é sobre a palavra e tudo o que Jesus fez. E ela fala que ele já levou. Entende isso? Que essa é a chave? Essa é a chave para curar qualquer doença, desde que a doença ela seja por conta do pecado. Se a sua enfermidade é por conta do pecado, a palavra diz que ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Salmo 107:20. Que palavra? Aquela de Isaías que eu acabei de ler. Agora, Jesus não morreu por causa de veneno, gente. Jesus não morreu por causa de veneno. E quando que eu sei que a minha enfermidade ela é por causa do pecado ou ela porque eu estou envenenado? Porque se for por causa do pecado, a cruz já resolveu, eu declaro a palavra e estou liberto em nome de Jesus. Agora, se eu estou envenenado, Jesus não morreu por causa do veneno. Vou ler de novo o que o Senhor mandou eu falar quando me entregou essa palavra. Ele disse: tem pessoas que estão pedindo cura para enfermidades, mas o seu problema é veneno. Tem gente que não está doente, está envenenado. Veneno só se cura com veneno, serpente só se combate com serpente. Mas quando eu sei que a minha enfermidade ela não é por conta do pecado, porque por conta do pecado ele já levou, mas ela é por conta do envenenamento. Eu separei aqui alguns sinais de pessoas que elas estão envenenadas e não enfermas pelo pecado. Vocês querem saber a diferença de quando uma enfermidade ela é enfermidade causada pelo pecado e quando uma enfermidade ela é causada por envenenamento da serpente? Primeiro, pelo pecado, Jesus já resolveu. É só declarar a palavra e acabou. As dores deles eram as minhas enfermidades. E o corpo dele, ele carregou todas as nossas doenças. Se ele carregou, eu declaro essa verdade e a doença tem que bater em retirada. Agora, se eu estou envenenada pedindo para Deus me curar, o combate é outro.
E eu vou declarar aqui, declarar não, eu vou dar para vocês algumas características, sinais de que eu estou envenenada, de que o meu problema de saúde, ele é veneno, ou se ele de fato é enfermidade pelo meu pecado. Por quê, gente? Porque sem pecado, o inimigo, o espírito da enfermidade, ele não pode acessar o meu corpo, como Jesus. Jesus não tinha pecado, então ele não tinha como nenhum espírito maligno de enfermidade atingir o corpo dele. Então o que ele fez? Por causa do pecado, ele levou todas as nossas enfermidades. Certo? Agora, eu vou dar algumas características para vocês entenderem se o problema que vocês têm, que Jesus me deu essa palavra, tem gente que não está enfermo, tem gente que está envenenado. E envenenamento Jesus não resolveu. Por quê? Porque ele não tem parte com as cobras. Nenhum versículo da Bíblia fala que Jesus curou um envenenado. Não tem. Curou enfermos por conta do pecado. Vai, não peque mais. Envenenado, não. Mas eu vou continuar aqui. Então vamos lá. Quais são os sinais de que eu estou com envenenamento? Dores, paralisias ou inflamações que surgem de forma súbita, do nada, sem causa aparente nos exames médicos. Dores resistentes, aquelas que os remédios aliviam, mas não curam completamente. Isso pode ser fraquezas persistentes ou reincidência de enfermidades. Sensação de peso ou de queimação interna. Formigamento ou sensação de veneno correndo nas veias. Sensação de bloqueio na energia vital. Movimentação dos sintomas. Dor ou mal-estar que muda de lugar no corpo sem explicação. Hoje está doendo aqui, amanhã já está doendo ali. Movimentação das dores. Ataques mentais e emocionais, como medo, depressão e ansiedade, tormentos noturnos, sonhos de opressão. Palavras negativas ou murmuração, que faz com que as pessoas tenham aquele sentimento de culpa constante. Ou se sentem com opressão causada por críticas, ingratidão ou murmuração. Sensação de algo que está impedindo um progresso na minha vida. Eu sinto que tem algo. Ataques espirituais repentinos, que são difíceis de identificar, mas do nada eu fiquei doente. Do nada surgiu uma ferida que não cura, que não melhora. Padrões de doenças ou opressão que se repetem na família. Presença de maldições ou herências espirituais negativas. Fraqueza física, que está acompanhada de queda espiritual. Quando a pessoa começa a ter aqueles ataques, começa a ficar doente, começa a ficar mole, começa, enfim, aparecer um monte de coisa, o que a pessoa faz? Ela para de orar, ela para de ir para a igreja, ela para de cantar. Porque ela é tomada por um desânimo terrível. E sensação de ter um peso sobre a alma. Sensação de que está pesado a minha alma.
Como que eu diferencio a doença natural causada pelo pecado do envenenamento espiritual? Por exemplo, quando eu fico doente, que a causa da minha doença é por vírus, bactérias, estilo de vida, certo? Geralmente, o que acontece? Eu fico doente, porque eu como um monte de doce, então eu tenho diabetes. Eu sou sedentária. Então, assim, causou por bactérias, vírus, genética. Isso é um aspecto de doença natural, certo? Agora, ataque espiritual e maldições, eles são causados por muração, feitiçaria, palavras negativas e também por heranças espirituais, certo? Geralmente, eles são progressivo e previsível. Eles são inexplicáveis e se movem pelo corpo de forma irregular. As doenças naturais, elas respondem ao tratamento médico. Os médicos, eles conseguem, através da medicação, da pomada, de tudo isso, melhorar. Curar até. Certo? Já os ataques que são com envenenamento espiritual, você pode tomar um monte de medicamento, ele alivia, mas ele nunca desaparece. Quando é natural, um órgão específico ou um sistema ele é afetado, certo? Quando ele é envenenamento, ele é em múltiplas áreas e ele fica se movendo de um lado para o outro, cada dia em um lugar. Mas todo dia você está com dor, todo dia você está doente, todo dia acontece uma coisa e você não tem essa sensação de estar saudável há muito tempo. Ansiedade, medo, depressão, tormentos, confusão mental, tudo isso são sintomas de envenenamento espiritual. Quando você está doente fisicamente, fazendo repouso, tomando os remédios certinho, com fé, com oração, o que acontece? Resolve. É diferente do envenenamento espiritual, que não resolve. Ninguém acha. Olha isso, dores ou sintomas que aparecem e desaparecem sem explicação, sensação de fogo, peso ou formigamento nas veias, fraqueza ou cansaço constante sem causa física clara, problemas mentais e emocionais repentinos, como medo, ansiedade, depressão, confusão, experiências espirituais negativas, como sonho de opressão, pesadelo, sensação de interferência ou ataques. Doenças ou padrões que se repetem na família, geralmente causados por maldições. E sintomas que resistem ao tratamento físico, certo? Então, tudo isso, gente, são sintomas de envenenamento e não de doenças naturais. Deu para vocês terem uma percepção do que é um e do que é outro? Porque doenças físicas causadas pelo pecado e por outras coisas, Jesus já levou sobre ele. Envenenamento, não. Mas, olha o que está escrito aqui na palavra. Em Lucas 10, 19, Jesus, ele deixou a solução para evitar, prestem atenção, para evitar que vocês sejam picados por serpentes e por escorpiões, para evitar que o veneno entre dentro de ti e faça vocês ficarem envenenados. Qual é essa solução? Está lá em Lucas 10, 19. Está escrito: atentai, ó, Jesus falando, atentai, eu vos tenho dado autoridade
para pisardes serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. O Senhor nos deu autoridade para a gente pisar nas serpentes e em escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Por quê? Porque ninguém está livre nessa terra de se deparar com serpentes e escorpiões espirituais. Porém, se eu entro naquela frequência que eu falei de murmuração, ingratidão, reclamação, cilada, inveja, tudo isso que é a serpente, mentira, esses seres são atraídos, é como um cheiro que a gente exala. E esses animais peçonhentos no mundo espiritual vêm e pica você. E quando você vê, você tá como? Envenenada. Só que se porventura eu não tenho nenhuma brecha dessa, não murmuro, não reclamo, não sou ingrata, não gosto de mentira, não faço cilada pelo meu próximo, não tenho rebelião no meu coração, não tenho motivação oculta. O que o Senhor diz aqui? Que quando você vê, ou que quando passar perto de você, a palavra fala: eu vos tenho autoridade para vocês pisarem nas serpentes e em escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo. E nada, nem ninguém, olha isso, nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Lá em Marcos 16, 18, olha o que está escrito, que Jesus disse também: pegarão serpentes com as mãos. E se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Tem um outro versículo que eu não coloquei aqui que conta a história de Paulo, que ele foi picado por uma serpente e todo mundo achou que ele ia morrer. E sabe o que aconteceu com ele? Nadinha. Por quê? Porque quando você não tem brecha dentro de você para entrar um veneno de uma serpente, ainda que for um animal físico, não te fará mal. E isso espiritualmente também. Também. Deus nos deu autoridade para a gente pisar em serpentes e escorpiões. Deus nos deu autoridade para a gente pegar serpentes com as mãos. E aí você pode falar para mim, mas eu não quero pegar serpente com a mão. Gente, eu que trabalho com libertação, quantas vezes eu tive que pegar serpente com a minha mão? Porque dentro da pessoa tá cheio de serpente. Quantas? Não é uma, não é... Quantas? Quantas vezes a pessoa vem querendo se matar? Ela vem numa opressão terrível, numa depressão terrível. E o Senhor me mostra dentro dela aquele vazio, aquela angústia, aquela dor, aquela vontade de querer morrer. É um monte de serpente. E ali eu tenho que pegar e tirar aquelas serpentes espiritualmente da pessoa. Então essa palavra é sobre isso. E vocês têm essa autoridade. Porque hoje vocês estão sabendo o que é doença causada pelo pecado e o que é envenenamento. Como que eu resolvo, Verônica, o problema do envenenamento? Do mesmo jeito que Moisés resolveu. Não tinha uma serpente na frente?
e eles não olhavam para a serpente e ali as pessoas eram curadas? Se o seu problema é envenenamento, se você está envenenado por causa do veneno que alguém injetou em você numa picada, quer seja por um golpe de traição, por algo que te falou, que te feriu, por uma mágoa, por algo que a pessoa fez, uma cilada, algo que injetou o veneno dela em você e nunca mais você foi a mesma. E hoje você está com o corpo envenenado, deprimido, ansioso, depressivo, cansado, aparece um monte de dor. O que você vai fazer? Simples. Imagina essa pessoa na sua frente. E você fala, fulana, hoje eu olho para você e eu te perdoo. Mas eu também devolvo para você todo o veneno que você injetou em mim. Como essa apatia, essa tristeza, essa enfermidade, essa angústia, essa rejeição, esse bloqueio, esse medo de falar em público, eu devolvo para você. Era assim que o povo fazia. Eles devolviam o veneno. Porque veneno só se cura com veneno. Serpente só se combate com serpente. Entende? Então, Deus nos deu autoridade para a gente pisar em serpentes, em escorpiões. A gente vai pegar a serpente com a mão. E se algo mortífero que a gente beber, de modo algum vai nos fazer mal. E sobre os enfermos imporarão as mãos e eles serão curados. E eu vou orar. E eu vou convidar vocês para orar. Orar comigo. E hoje, se a sua enfermidade ela é por conta do pecado, a palavra já diz que Jesus, as dores, elas eram as próprias enfermidades que ele carregava no seu ser. E sobre o seu corpo ele levou todas as nossas doenças. Essa palavra ela é uma verdade na sua vida? Se essa palavra, se você crê que Cristo, quando estava sendo crucificado, quando ele foi ali pendurado no madeiro, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades. E o corpo dele levou todas as nossas doenças. Se isso for uma verdade para você, assim como é uma verdade que Cristo morreu para te salvar e ressuscitou, nós vamos orar e hoje essa enfermidade ela vai sair em nome de Jesus. Então vamos lá. Fechem os olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa revelação. Obrigado por essa live, por esse conhecimento, por esse remédio que o Senhor está trazendo para a nossa alma e para o nosso corpo físico, Senhor. Pai, eu estou aqui junto com algumas irmãs. E se elas estão aqui é porque o Senhor escolheu cada uma delas para estar aqui. Senhor, eu não sei qual é a enfermidade dessas mulheres, mas no nome de Jesus, Senhor, eu peço agora, irmãs, irmãos, coloca a mão aonde é essa enfermidade. Agora coloca a mão aonde é essa enfermidade. E declare
Suas dores eram nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo ele levou todas as nossas doenças. Então agora declara, crendo em Jesus, crendo nessa palavra, enfermidade, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Sede curado agora, em nome de Jesus. Porque ele já levou sobre si essa enfermidade e ele já me curou. Em nome de Jesus. E se o seu problema é envenenamento, nesse momento, eu quero que você traga para sua mente. Peça, Senhor, Espírito Santo, revela para cada uma dessas pessoas se o problema delas é envenenamento. E se for envenenamento, Senhor, traga à mente a serpente. Aquela pessoa que foi usada pela serpente para injetar, para picar, Senhor, essas pessoas. Olhem para essas pessoas e declare: Pai, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor, porque eu murmurei, porque eu reclamei, porque eu me tornei uma pessoa ingrata, amarga. Perdoa, Senhor, pelas minhas corrupções, de só ver coisas negativas, falar coisas negativas. Pai, me perdoa, Senhor. Eu confesso. E graças a isso, Senhor, eu fui picada por uma serpente ou por escorpiões. Confesso, me arrependo. E eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que se porventura, Senhor, eu dei essas brechas e teve pessoas usadas por Satanás, que é a serpente, que veio injetar veneno na minha vida, eu declaro agora, no nome de Jesus, que todo veneno não me fará mais mal. Que o soro do céu, que é o sangue de Jesus, venha ser injetado nas nossas veias. E que todo veneno venha ser desfeito agora, em nome de Jesus. E que todo aquele corpo que estava envenenado, sentindo essas dores que apareciam e sumiam, opressão, rejeição, Senhor, ansiedade, mau humor, inchaço, feridas, doenças sem causa, pesadelos, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra agora, porque a sua palavra nos diz, a sua palavra, Senhor, nos diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões, e por meio dessa palavra, Senhor, se porventura, Pai, tiver algum irmão, alguma irmã que está envenenado, que eles possam agora, com o pé deles, pisar na cabeça da serpente e pisar também em escorpiões. No nome de Jesus. Aqui não pica mais. Aqui não pica mais. E se porventura for depressão, opressão, tristeza, for a vida bloqueada, for aquele sentimento de que tem alguma coisa que eu não sei o que é, eu peço agora que vocês usem essa palavra. Pegarão serpente com as mãos. Peguem a serpente se porventura elas estão no seu ser. Pega elas com a mão.
e joga no fogo, na brasa viva do altar do Senhor, para elas queimarem. Pega tudo que tem aí de serpente, na parte física, na parte emocional, na parte intelectual, na parte espiritual, nos negócios. Pega a serpente agora e joga ela no fogo para ela queimar. Porque a palavra do Senhor diz que nós pegaremos ela com a mão. Senhor, consagramos a Ti o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa língua, para que saia viva e não veneno. Em nome de Jesus, Senhor. Faça uma transfusão agora do seu santo sangue pelo nosso. Injeta o seu sangue que é santo, que é perfeito. Em nome de Jesus, Pai amado. E vai libertando o corpo de todo mundo nesse momento. De infecções, de veneno, de doenças, de tudo, Pai. Ele levou sobre si toda a enfermidade. Ele levou sobre si toda a enfermidade. Ele levou sobre si toda a enfermidade. Eu estou curada em nome de Jesus. Eu estou curada em nome de Jesus. O meu corpo está curado em nome de Jesus. O meu órgão está curado em nome de Jesus. Os ossos estão curados em nome de Jesus. Todo o meu ser, cada célula, cada átomo está curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levou sobre si toda a minha enfermidade. O Senhor levou sobre si todas as minhas dores. E agora eu posso me deleitar com a saúde, com a paz, com o revigor, Senhor, daquilo que o Senhor já levou sobre mim, que estava ilegal e agora não está mais. Em nome de Jesus. Que essa palavra nos cure agora, em nome de Jesus. Que essa palavra seja uma verdade na nossa vida, porque não é sobre nós, é sobre quem tu és e o poder que o Senhor teve ao levar sobre si, antes mesmo de eu adoecer. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua graça, Senhor. Consagramos o nosso corpo, o nosso ser, consagramos nossos filhos, a nossa casa, o nosso casamento, o nosso trabalho, a nossa profissão. Consagramos tudo a Ti, Senhor, porque Tu és soberano, Rei dos reis, Deus poderoso, maravilhoso, Senhor. E que o Senhor possa mandar agora, no nome de Jesus, derramar do céu, anjos à nossa volta, derramando, Senhor, o bálsamo de Gileade, Senhor. Recebam, irmãs, o bálsamo de Gileade, de cima da cabeça até a ponta dos pés, sarando, curando, restaurando tudo o que precisa. Porque nós, além de Cristo ter levado tudo, Ele também nos deixou o bálsamo de Gileade, que vem do céu. Receba, em nome de Jesus, e glorifique, Senhor, o nome do Senhor, hoje e eternamente. Amém. Amém, irmãs? Amém? Podem abrir o áudio. Pegaram essa chave? Amém. Nossa, Sim. que forte, hein? Pegaram essa chave? Sim. Amém. Essa palavra foi para mim. Glória a Deus. Para mim também. Sabe por quê? Porque uns meses atrás eu fiz exame de coração, fazendo vários exames. E a doutora Raquel, que é aí do Écio Capuano, falou assim: deu uma diferencinha aqui, uma coisinha no seu coração aqui. Eu falei, né? Mas eu não estava sentindo nada, mas ela viu lá os exames. Aí ela pediu para repetir, eu fiquei enrolando com esses exames para fazer, enrolei, eu estava fugindo dela. Mas eu não sentia nada, mas ela falou que tinha, aí eu resolvi ir, né? E eu fui
Um pouco antes de você fazer a última constelação comigo, que é onde ali fui liberta do cativeiro ali, né? Tudo tá acontecendo depois que eu fui liberta do cativeiro. E quando eu fiz os exames agora, eu nem li, eu peguei os exames, marquei a consulta de novo, fui agora dia 4, e eu nem quis ler o exame. Eu falei, não vou ler isso aí, não. Eu tenho um hábito de ler exame. Eu não quis ler o do coração. Eu falei, não vou ler, não. Porque eu não queria ver alguma coisa que tinha ali. Entreguei os exames para ela. Isso que eu peguei o exame para ela, fiz inteiro, um monte de coisa. Ela abriu o exame e falou: tá tudo normal, tá tudo ok no seu coração. Me ajuda aqui um pouquinho. Glória a Deus. Então, assim, eu acho assim, quando você falou que Deus tirou as pessoas do cativeiro lá, como é que foi que libertou as pessoas, a libertação? Do Egito. Liberou lá do Egito, todas as pessoas de cativeiro, e todas foram libertas, saradas. Não foi isso que você falou? Sim. Então, foi assim que eu me senti, que eu fui liberta do cativeiro, eu já saí sarada, porque não saiu nada. Deus faz a obra por completo. Glória Então, a Deus. essa palavra foi para mim. Eu falei, mãe, essa palavra é para mim. Porque na hora eu lembrei dos exames, lembrei que eu saí do cativeiro, lembrei que eu saí sarada e tudo. Eu falei, meu, isso é para mim. Glória a Tudo Deus. para mim. A semana que vem, eu vou tentar de novo no Instagram. Essa semana eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou tentar gravar essa live de novo. Só que no Instagram. Tá. E no Instagram, YouTube também, né? Vou tentar colocar um monte de shorts essa semana no YouTube para ver se ele libera para mim o ao vivo. Então, nada vai impedir da gente entregar essa palavra, porque eu acredito, irmãs, que é uma palavra poderosa, né? É poderosa. Sim, nossa, sim, ela é reveladora, assim, é algo para ser visto, relembrado, processado dentro da mente. É muito poderosa. E que vocês possam hoje ter essa consciência de entender o que é envenenamento do que é doença e enfermidade. Isso eu não sabia desse envenenamento, isso foi uma tremenda novidade, né? Porque a gente pensava, se Deus levou as enfermidades, por que tem tanta gente doente, né? Com doenças seríssimas. E a gente não entendia isso, né? Então agora, para mim, agora ficou muito claro, muito nítido agora. Não é doença, é envenenamento. O Senhor foi muito claro para mim quando ele me mandou gravar essa live. Ele falou, olha, foi muito claro, tem pessoas que estão orando, pedindo cura por doenças, mas elas estão envenenadas. E o envenenamento só se cura quando eu reconheço que eu abri a porta com ações serpenteadas de murmuração, reclamação, ingratidão, ciladas, enfim, um monte de coisa, traição. Então eu abro a porta, levo picada, e aí o que acontece? Jesus não tem parte nisso. Jesus não morreu por causa de envenenados. Jesus não curou envenenados, mas ele nos deu autoridade e poder, né? Sobre a serpente, sobre a cobra. Mas cabe a gente tirar de nós todas essas brechas que nos atraem, as picadas. Porque o inimigo é legalista. Ele não vai te picar se você não tiver brecha. E ainda que uma cobra física, como foi Paulo, te pique, não te fará mal nenhum se você não tem brecha. Amém? Amém. Então, fiquem com Deus. Eu tentei salvar aqui, vou tentar colocar essa live ou no Instagram, ou vou colocar ela no YouTube já. Tá bom? Porque eu salvei ela no meu celular. Eu vou tentar mexer agora para ver se eu consigo. Fiquem com Deus, gente. E desfrutem. Obrigada, Verônica. Deus abençoe. Desfrutem da saúde. Não aceite. Declare a palavra. Amém, amém. Tchau. Tchau.